Olá, pessoal. Bem-vindos ao Cafezinho Cultural. Hoje nós vamos conversar sobre o filme Toque Toque, uma comédia que fala de um assunto sério, que é o transtorno obsessivo e compulsivo. Vamos aguardar aqui a nossa querida. Oi, Roseli. Ó, tem uma turma boa entrando aí. Ah, vamos mandar um convitinho para a Laura. E aí, pessoal que está entrando, vocês já ouviram falar do TOC? Transtorno obsessivo compulsivo, um assunto importante para a gente poder trazer. Oi, Olá, Laura. boa tarde, tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo certo. Olha, estou muito contente da gente estar trazendo esse filme super bem humorado, né? Que trata de um assunto sério, mas consegue, vamos dizer assim, nos contar uma história, nos entretendo e falando nas entrelinhas, né? As coisas importantes, assim. A gente está falando do filme Toque Toque, né? Que é um filme de 2017, uma comédia, um filme espanhol. O que tu achasse, assim, Laura, do filme? Bom, Mari, eu adoro esse filme, né? Eu já tinha assistido ele há uns anos atrás e retomei novamente, assisti novamente ele, porque para Sim, mim ele é um filme bárbaro, assim. É como tu disseste, ele trabalha com uma temática séria, né? Ele até depois, eu acho que tu pode trazer um pouco de um, sim, dar uma dica, assim, mas não com sim, spoilers, né, para o pessoal, para que eles consigam se orientar do que nós estamos falando. Mas ele sim. trabalha com as temáticas dos transtornos obsessivos compulsivos e de uma forma leve, de uma forma É, super bem humorada, mas ao mesmo tempo ele nos traz, nos faz conseguir trancamos. Deixa eu ver. ver como que é a realidade experimentada por eles, né? Então, Exatamente. são personagens que têm os. Tá trancando um pouquinho. Deixa eu ver, eu não sei se sou eu que estou trancando ou tu, Laura. Vamos ver depois quem que tá trancando. Vamos ver. É, eu acho que foi a Laura que trancou um pouquinho. Ixi, Maria. Vamos tentar aqui de novo. Eu vou tentar de novo mandar um convite para a Laura. Vamos ver que essa conexão tá cambaleante às vezes. Deu, Opa, voltou. 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 Mas, Laura, assim, ó, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, né? É isso. Normal, isso aí, o pessoal que faz live Normal, e assiste live tá acostumado, né? tá super acostumada, é isso aí. Tu tocasse assim nessa questão, né? Esse eu achei um filme assim bem interessante, tá? Porque no enredo dele, o recado geral dele é muito interessante, tá? Porque assim, ó, o que que acontece? O transtorno obsessivo compulsivo ele é um transtorno de ansiedade, né? Então ele pode ter características diferentes, como trouxe no filme, que cada personagem, vamos dizer, tinha uma compulsão mais direcionada para algum assunto mais específico, né? Então a gente tinha ali a Blanca, que era a personagem que tinha um extremo cuidado com a higiene.
Então, era o medo, a ansiedade dela estava voltada para se contaminar por alguma doença, né? Essa exacerbação da ansiedade, onde a pessoa fica refém daquela compulsão, né? Porque é aquela coisa, mania todo mundo tem, né? Ah, eu tenho mania de guardar a chave do lado direito do bolso, porque daí eu já sei. Bom, eu não sou escrava disso, né? Isso não atrapalha a minha rotina, a minha vida. Então, quando esses rituais, né, eles começam a atrapalhar a funcionalidade da vida, e a gente tem que empregar todo o nosso esforço para cumprir esses rituais, senão a pessoa entra num processo de ansiedade muito grande, achando que alguma coisa possa acontecer. Ela começa a botar realmente a sua saúde em risco. Porque se É, essas repetições são muito constantes, né? Ela perde a noção da proteção de si e fica mais exposta ao risco, né? E outra coisa assim que é bem interessante é que então cada personagem tem a sua compulsão e eles se encontram então nesse contexto do filme na sala de espera de um consultório, onde eles são avisados que o médico está preso num voo, vai se atrasar para chegar. E eles contextualizam ali que eles aguardaram quase um ano para aquela consulta, então é algo que eles ficam assim realmente dispostos a esperar o quanto for necessário, né? E surge então a ideia deles compartilharem os seus transtornos para tentarem se ajudar uns aos outros, né? Não coincidentemente, a estratégia, muitas vezes, para tratar o transtorno obsessivo compulsivo é a terapia de grupo, porque é uma terapia onde as pessoas trocam experiências e elas, além delas saírem daquela percepção de que só elas estão, vamos dizer assim, que só eu estou fragilizado, então amplia essa consciência para ver que é um transtorno que outras pessoas vivem. E não só isso, também numa terapia de grupo, quando a gente vê que uma das pessoas está evoluindo, está conseguindo a superação do seu problema, isso é um fator de motivação muito grande, né? Então, o filme trouxe de uma forma muito poética, assim, como eles ali começam a se solidarizar, eles criam uma regra, porque como é uma comédia, né? Tem é, muita zoeira envolvida no roteiro. Então, eles combinam que uns não podem ser maus com a obsessão do outro, né? Eles têm que se controlar para não querer fazer nenhum tipo de brincadeira ou sarcasmo. E aí eles começam realmente a conseguir se envolver com o problema do outro e nisso eles deixam um pouco a compulsão deles, né? Que é a exato. lógica, vamos dizer assim, de um aspecto da terapia de grupo, né? É. E tu sabes, Mar, como eu estava falando, esse filme, ele trabalha uma temática extremamente importante, né? E, e de uma forma leve, de uma forma muito divertida, mas com uma seriedade muito grande. Sim. Mas, e o que para mim eu acho que foi mais legal, assim, ele mostra como eles, entre os personagens, há uma certa, eles vão desenvolvendo uma certa solidariedade com o outro, né? E Isso. dentro dessa terapia de grupo que eles desenvolvem, que nós estamos aqui, nós vamos ter que esperar pela chegada do médico. Então, vamos fazer o quê? Vamos começar uma terapia em grupo. Vamos cada um É, falar do seu problema e vamos tentar, né? Cada um vai se ajudar de uma certa forma. Então, eles se solidarizavam com o outro. E também, isso é muito bacana, que traz toda aquela ideia da empatia, né? Tu te colocas, então, naquela vivência do outro, porque pro espectador também.
a gente consegue perceber um pouquinho como é que é a realidade das pessoas, né, que têm o transtorno obsessivo compulsivo, a dificuldade de um relacionamento social, de um relacionamento afetivo, as questões diárias, né, as amizades também, a dificuldade de manter as amizades, porque as pessoas têm, Claro. começa cada obsessão, né, cada um dentro das 6 características, que eram 6 personagens, mas a dificuldade deles, inclusive tem um dos personagens que acaba se divorciou no filme, né? A gente É, tem, a a gente, mulher não eu fico, aguentava mais. Ele era acumulador, né? E a mulher não aguentava mais que a casa dele aparece cheia de. Ele era. Como é que é? Era o Emílio. Ele era aritmomaníaco. também. Ele tinha aritmomania, é. Que é justa. Laura, só para tu saber, tá cortando um pouquinho. Isso. Eu não sei se é o teu ou o meu que tá com problema na conexão, mas vamos que vamos. Tu tá paralisada, mas daqui a pouco tu volta. Qualquer coisa eu te chamo de novo. Não vou, não vou te deixar aí. Então, esse rapaz, ele tinha essa questão da acumulação, né? E exatamente como tu estava dizendo, tem algo. Já vou chamar a Laura de novo aqui. Tem esse elemento de que dificulta muito a vida social, né? Então ali foi o momento em que eles se reconheceram como aquela parte vulnerável que vive o mesmo drama. E essa identificação, de alguma forma, uniu eles, né? De uma forma, vamos dizer assim, alegremente curativa em termos de roteiro de filme, né? Onde eles começam a se lembrar das práticas que eles já viveram em outras terapias e fazer uns com os outros. Mas o que salta aos olhos é justamente essa questão da solidariedade e de se ver no lugar do outro, né? Porque isso é um aspecto muito importante, eu acho, assim. Eles estão ali com esse transtorno onde muitas vezes, vamos ver se a Laura volta, onde muitas vezes esse transtorno, oba, voltou. Oi, voltou. Realmente, a minha conexão hoje tá toda hora tá com falhas aqui. Não, mas eu te pego de volta, não te preocupa. Vou te buscar. Mas, então, não, eu dizia isso, né? Que é justamente esse ponto que tu falaste, porque olha que maravilha, essa vida de quem tem um transtorno obsessivo compulsivo é algo muito voltado para o isolamento, porque a gente precisa ter tempo para se dedicar aos rituais, que são algo meio secreto, né? Não é algo assim que a gente sai contando para todo mundo quando tem um transtorno desses. Então, fica uma sensação de ter um segredo e que ninguém mais tem aquele problema, né? Por isso, eles foram na mosca trazendo no roteiro a terapia de grupo como uma solução que eles dão ali na sala de espera e começam a compreender que eles não estão sozinhos, né? E que a melhora de um pode incentivar a melhora de vários deles. Vou tentar pegar a Laura de novo aqui, vamos lá chamar, que essa conexão não tá muito assim boa hoje, né? A gente está tentando aqui, vamos lá. Tá. Exatamente. Isso, Não, eu consigo te ouvir, Mário. Eu acho que é minha câmera que fica caindo, cortando. pode ser. Pois é, e eles tiveram essa sacada genial, porque aquilo ali ilustra o que é realmente uma terapia de grupo, né? Claro que eles não saem aplicando aquela coisa daquele jeito. Sim, eles não usam técnicas, Ali, né? Mas eles vão trabalhando da forma que eles, muito do que eles já experimentaram com outras terapias que eles fizeram, que eles vão trazendo, né, sim, as suas experiências, e muito eles vão vendo o que eles podem fazer para
trabalhar com o outro, né? E tu É. percebes, assim, que no início eles têm um pouco mais assim, começam a zombar um pouco um do outro, né, Aham. no início, e É. depois, quando eles começam esse momento de terapia, começa a se desenvolver essa solidariedade, que eles começam a ter uma compreensão e eles, por exemplo, assim, começam a nutrir uma própria amizade entre eles, né? É. Que ao final eles vão assim formar um grupo, né? Eles formam um Isso. grupo e se mantêm amigos, né? Eles É. têm toda essa. Eles começam a se desenvolvem tanto essa solidariedade, começam tanto a compreender e ajudar um ao outro, que eles param naquele aquele período que eles têm, que é um período que eles ficavam assim zombando um pouco um do Sim, outro. eles entram nessa lógica de perceber que eles têm algo em comum muito forte, né? E quando a gente percebe que a gente tem uma fragilidade em comum com alguém e consegue compartilhar isso de uma forma propositiva, só pode gerar força, né? É. Isso é assim, a terapia de grupo, ela é muito útil porque ela torna público, né, uma fragilidade e num ambiente protegido de aceitação e que tem essa proposição de alívio, né? Então a pessoa assim quem, né, vai para uma terapia de grupo pode experienciar justamente isso, assim, uma nova forma de pensar sobre todas aquelas questões que muitas vezes envolvem vergonha, envolvem culpa, envolvem o sentimento assim de baixa autoestima, porque lá eles chegam muito fortes assim, né? Tem uma que não, aquela Ana Maria, que é engraçadíssima, ela diz que ela foi no consultório, quando chegam nela, ela diz, não, eu vim aqui para pegar só a receita de uma amiga, não Para tem uma problema amiga. nenhum. E É, começa, né, com a compulsão. E é. aí eles identificam, aí ela começa a se abrir devagarinho, porque em seguida um outro fala que não, olha só, aqui ninguém, se é para fazer a terapia, ninguém vai falar mal de ninguém, nós estamos aqui para nos ajudar. Então eles ficam muito dentro disso, dessa ética, né, vamos dizer, e com isso a Ana Maria começa a se abrir e eles começam meio que num tom de ali que é excelente, né? É leve a história, eles vão tentando que a pessoa, que cada um deles enfrente, né, a sua compulsão e consiga ultrapassar. E eles fazem isso de uma forma assim magistral em termos de entretenimento também, né? Maravilhoso. Porque Tá? esses assuntos precisam ser conversados assim, né? É, É. existe, olha só, tá aqui, a gente está com a família vendo um filme de entretenimento, surge o assunto, a família conversa. Então, assim, esses são os recursos, né? Que muitas vezes o cinema nos ajuda também nessa parte de poder, assim, discutir questões mais difíceis, né? Sem dúvida. Trazendo assim essas questões da vida real é muito eu realmente recomendo assim acho que tem muitas pessoas que sofrem desse transtorno em silêncio assim porque é algo que às vezes a gente nem sabe que aquilo está acontecendo como um transtorno, né? Ele fica com uma categorização equivocada. A Laura saiu de novo. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Vamos pegar aqui. Oi, Anjara. Oi, Melissa. A Laura está voltando. Vamos. Voltou. Um beijo, Andy. Vamos ver Ei, aqui. Mari. Voltou. Voltei. Hoje a gente tá assim, né? Hoje a gente tá nos altos e baixos. Ioiô. Hoje a conexão Ioiô. está ioiô. É. Mas não tem problema. Vamos que Mas, vamos. Mari, eu acho que outro ponto importante que nós temos, que esse filme ele traz, justamente é isso. É difícil tu encontrares um filme que trabalha com as questões de transtornos emocionais, né? E Sim. que não seja um filme pesado,
não seja um filme denso, né? Isso. Não, ele trabalha de uma forma leve, mas trabalha justamente assim, trazendo, te colocando na realidade do outro. Isso é bárbaro, né? É, E, e acho que, porque assim, acho que tu até tem muito mais conteúdo, porque eu até quero te fazer um questionamento de que como que hoje a gente sabe que com a pandemia ampliou as questões, né, de doenças emocionais e psicológicas, justamente pela questão do isolamento. Então, é algo importante para se trabalhar nesse momento, né? é. E como que essa área da saúde que envolve a psicologia e a psiquiatria, nesse período de pandemia, assim, como é que está sendo o suporte aos pacientes? Como é que está sendo se desenvolvendo esse prosseguimento assim, de tratamentos, né? De amparo, assim, de apoio realmente Pois para... é. E eu vou te dizer assim que essa tua questão é ótima, porque eu percebo assim que com o surgimento da pandemia, todos esses problemas de sofrimento psíquico que muitas vezes ficavam pouco enfrentados, né? Eles vieram à tona na pandemia. Não é fácil ter que enfrentar tantas mudanças assim, uma condição de muitas para muitos de confinamento, isolamento social mesmo, né, de outras pessoas ficar sozinho, sem saber quando essa situação vai terminar. Então, isso remete a todo um desamparo. Qualquer estrutura, né, normal, saudável, sentiu de alguma forma, tá? Toda essa situação. Então, por um lado, o que tem de positivo nisso é que toda essa atenção à saúde mental, ela ficou mais sob o holofote, né? E nós percebemos também que nos faltam mais serviços públicos para o atendimento psicológico, né? Em termos de psiquiatria, que é muitas vezes prescrição de medicação sem acompanhamento terapêutico, eu acho que existe uma estrutura que funcione, tá? Mas, assim, em termos de acompanhamento psicológico, que muitas vezes esses padrões de comportamento, eles precisam ser muito refletidos, entendeu? E muito, assim, precisa haver um enfrentamento meio que constante através do terapeuta para o paciente sobre o quanto isso vale a pena, o quanto isso não é ruim, o quanto isso pode ser substituído por outras defesas, porque esse controle, né, do toque que aparece ali, por exemplo, se a gente pegar a Ana Maria, né, a personagem dela fazia o crucifixo compulsivamente e procurava saber se tinha guardado a chave, se tinha desligado a água, né? O que é isso? Isso é uma ansiedade muito grande que pode nascer, às vezes a pessoa já tem um componente genético todo para desencadear esse processo compulsivo, mas pode acontecer a partir de um trauma ou de um estresse muito grande, ela desenvolve um tique, ela desenvolve uma mania, algo que ela não controla e do qual ela é escrava, né? Um comportamento que ela não consegue controlar. Por quê? Porque dá uma sensação de controle, né? Uhum. Se o mundo me parece tão cruel que um trauma, uma coisa horrível pode me acontecer a qualquer momento, e se eu me sinto tão vulnerável, então eu crio uma defesa, né? Onde eu sinto que eu controlo algumas coisas. E que se através dessas coisas estarem verificadas por mim, controladas por mim, eu sinto uma pequena sensação de segurança, eu amplio isso para toda a realidade, né? Então, quer dizer, é realmente assim um transtorno, né, que gera um transtorno perceptivo que gera uma compulsão. Então, precisa esse acompanhamento, porque é algo que vai se desfazer
através de uma psicoterapia, onde seja, e muitas vezes uma psicoterapia em grupo é muito eficaz, porque essa fantasia de controle, ela vai se desfazendo. Até porque, via terapia de grupo, por exemplo, a gente vai entendendo que outras pessoas também têm essa saída. E se eu vejo elas como vulnerável numa terapia de grupo, ao ter essa saída, eu também começo a ver a vulnerabilidade que eu tenho. E conseguir entender isso como algo que faz parte da vida. A vulnerabilidade, né? Ela tem. Nós somos vulneráveis em algum aspecto, todos nós, né? Na verdade, no próprio filme, ao final, quando eles percebem, eles começam aquela terapia, né, num formato assim muito informal, porque é eles que vão criando, mas Uhum. que eles acham que está sendo um desastre, né? Que É, ninguém conseguiu nada, que foi um desastre, que não está dando certo, mas ao final eles começam a perceber que não, que dentro de alguns momentos que tiveram ali dentro naquela sala que se iniciou aquela terapia em grupo, eles, cada um deles, em determinado momento, conseguiu assim, ter um momento em que ele não executasse, né, o transtorno dele, né? Então, assim, é. ele conseguiu superar, nem que fosse por um curto período de tempo, mas ele conseguiu superar. E aquilo trouxe para eles uma sensação de uma extremamente gratificante, né? Sim, Eles porque ficaram com entusiasmo enorme naquele momento, né? De vendo que não, que eles podem conseguir, né? exatamente, porque foi justamente quando eles começam eles até dizem isso, né, no filme, é quando eles começam a prestar atenção no outro, No eles outro, largam aquela coisa assim, eu tenho que controlar, porque senão o mundo vai explodir, tudo, toda a atenção focada em mim, vão lá, começam a se sentir úteis ali naquela tentativa de tentar ajudar, onde o outro é o vulnerável e eles podem ajudar. Então, eles exatamente. esquecem de contar as listas. Aquele das listas eu achei É engraçadíssimo, né? bárbaro, é É, maravilhoso, né? Não, e os é, atores fantásticos. fantásticos. Aquele Fantásticos. ator, ele é um ator. Até isso é uma coisa, né? Que esse filme ele também nos chama atenção para ver o que tá o cinema espanhol, né? Porque Muito tá se desenvolvendo maravilhoso. muito. Eu achei aquele ator mais velho que faz o personagem que tem uma síndrome de Tourette, né? Que Sim. aquele personagem ele tem uma síndrome de Tourette, que é o único que não tem toque, tá? E essa síndrome leva então a essa compulsão, vamos dizer assim, a esse descontrole. É uma síndrome neuropsiquiátrica, né? É diferente do toque. E então ele não consegue controlar comentários e tics, né? Que muitas vezes são assim, palavrões, né? São ofensas, enfim. Então, agora, esse personagem, eu não quero dar o spoiler, ele é um personagem tão diferente ali naquela cena, É. né? E daí vocês têm que ver o filme. Que Mas é e ele, ao ele final também, e ao final tem é surpreendente, né? Que tem uma. Eles desvendam quem é o médico, né? Quem é o Dr. Palomero, de uma é, forma assim que tu não esperas, né? É ninguém imagina. fantástico. E daí tu vê o que é né? Eu não quero me estender com medo de dar algum spoiler, mas esse final é fantástico, porque ele dá essa costurada ali no monte de pontas soltas que estavam aparecendo. E ele, justamente, né, eles conseguem, naquele momento ali, não se sentir tão frágeis, porque essa fragilidade toda foi compartilhada, né, foi enfrentada. Tem a Blanca, né, ela diz assim, ainda não estou pronta para falar, aí daqui a pouco ela chega, abre uma cena e começa a contar tudo, né. Então, assim, aparece de uma forma ali, claro, contada, de uma história divertida, aparece como é importante essa solidariedade, e eu acho que essa solidariedade, essa percepção da fragilidade dos outros, ela é muito própria da saúde emocional,
porque quando a gente está mais adoecido emocionalmente, a gente fica mais tão autocentrado que parece isso quando se acha frágil ou quando se está se delirando que é forte demais, que a gente não vê o outro, não vê que todos nós temos a nossa dose de fragilidade, né? Então, assim, é um filme muito humano. Eu achei um filme muito assim, humano, porque o humano tem essa coisa da gente saber rir da gente mesmo, às vezes, né? Então, eu acho que fica uma dica, assim, muito boa para quem não viu ainda no Netflix, poder refletir sobre várias questões através de um jeito muito divertido. E essa dica foi tua, hein, Laura? Foi excelente, parabéns. Foi maravilhosa. Eu adorei esse Gostei filme, muito. eu acho bárbaro. E bem como tu comentaste, eu acho que a gente consegue enxergar um pouquinho, porque às vezes a gente não tem essa noção dessa realidade, né? Que é enfrentada por muitas pessoas. Então a gente consegue perceber um pouquinho dessa realidade, tu começa a ter um outro olhar, porque tu sai do teu universo e começa a entrar um pouquinho no universo deles, porque é tratado com tamanha riqueza de detalhes, né? Todos os personagens. E o que há de solidariedade entre eles, o que há de empatia, o que gera de necessidade de ajudar o outro, né? Uhum, Então, esse filme é bárbaro, assim, realmente é bárbaro. É uma dica maravilhosa. Quem puder assistir é divertido, trabalha é, um tema extremamente importante, difícil, mas isso. é extremamente divertido. De uma Ele é forma bem leve, leve, de né? uma forma. E mesmo assim não deixa as coisas importantes de lado, Não, porque ele mostra ali em alguns momentos assim como isso e tem um momento ali que a Blanca, quando ela começa a falar, eu adorei os atores todos, né? Achei assim todos. eles muito carismáticos. Ela diz assim que isso é algo que ela não tem vida, né? E que ela vive essa questão do isolamento muito grande. E parece que quando cada um fala, eles autorizam os outros, né, a se revelarem também. Tem Então, um isso, certo empoderamento, né? mas com Essa. certeza, e eles se sentem aliviados de falar, porque é aquela coisa, eles procuram disfarçar, né, essas questões ali, socialmente ali, e eles chegam ali desconhecidos, né? Então, chega assim com uma certa coragem. Bom, aqui, estamos todos aqui para isso? Estamos, então tá. Então É. não vamos perder essa oportunidade, É. né? É E muito eu legal. acho, Mari, acho que de repente a gente sempre tem coisas boas para tirar de tudo, né? E eu acho que um dos pontos importantes para a questão da saúde mental nesse período de pandemia foi a telemedicina, né? Os atendimentos Isso, virtuais. Eu acho que é, isso, e é uma realidade que chegou para ficar, né? Tem, é. inclusive, já a posição e as regulamentações de resolução do CFM, né? Para que isso Uhum, se mantenha. é. E acho que tu tem, né, toda a propriedade de falar, porque, né, tu atende a área da saúde e tivestes que entrar dentro deste mundo digital, mas que não tenho dúvida que deve ter auxiliado enormemente, né, as pessoas para o prosseguimento do tratamento. E isso, assim, a gente. Não, muitas pessoas às vezes dizem que essas coisas que aconteceram na pandemia elas vão voltar a ser como era antes. Algumas coisas não vão, e isso é Não. bom, né? Como a questão da telemedicina, do atendimento psicológico online, virtual. Claro que todo o regramento disso está sendo consolidado ainda, o CRP já tem, né? O Conselho de Psicologia, as normas, tem uma série de requisitos assim que a gente precisa obedecer. Agora, é uma ferramenta importantíssima, porque viabiliza o tratamento em qualquer parte do país, né? A questão de se deslocar até o local não é mais um impedimento. Em relação assim à terapia de grupo, fica um pouco mais complicado, mas ela também pode ser via online.
nós temos, assim, aqui no Brasil, a terapia de grupo, ela até, assim, ela tem uma história bacana. Eu diria, assim, que tem o professor Cordioli, que é do Clínicas, ele é pesquisador há muitos anos, tem vários livros sobre o assunto, né? E lá eles fazem um trabalho de psicoterapia de grupo que já tem algumas décadas. E agora, acho que nós precisamos mais, né? Nós precisamos que todas essas coisas que aconteceram na pandemia e que foram facilitadores sejam também agentes, assim, que a gente possa ficar mais consciente que sem a gente estar estável, sem a gente estar bem, sem a gente estar olhando para esse mundo interno, né, que é muito peculiar do humano, né, e a gente criou muitas coisas em cima disso, a gente precisa regar. A gente precisa regar, não, ninguém é a prova de bala, né? Eu sempre digo assim, ó, a gente tem pele, a gente não tem armadura. Então, a gente precisa ter um serviço de saúde que leve em consideração e que consiga abrigar, porque o trabalho, ele muitas vezes, ele tem que adquirir uma cultura preventiva, né? Para a gente não chegar até em termos assim de custos com INSS, né, as pessoas, vamos dizer, ficarem ausentadas do trabalho e as empresas públicas e privadas têm que pagar essa pessoa para ficar em casa se sentindo doente, né? Haver uma política pública onde a gente faça um trabalho de prevenção, porque chama atenção, né? O Brasil, no mundo inteiro, ele é o país com uma taxa de ansiedade maior, que tem 9% da população do Brasil sofre de transtorno de ansiedade. Isso Né? que está, digamos, registrado, né, Mari? Exatamente, Não. exatamente. Porque Ah, é aquela coisa, assim, é que nem resfriado, né? Tem um monte de gente que tem e não vai lá e registra, né? Então, é. assim, isso é uma preocupação. O E toque acho que é um. essas questões de saúde mental durante a pandemia ficou muito mais latente, né? A preocupação nesse trabalho preventivo, desse cuidado preventivo, como uma política pública, inclusive, né, para o país. É, Porque justamente isso ficou extremamente latente, porque acho que aflorou muito por todas as circunstâncias, os lutos, os distanciamentos, os isolamentos, enfim. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado de uma forma preventiva, justamente bem como tu estás colocando. é, São vários fatores, é a economia que interfere, as questões da previdência que interfere, né? é. Questões de saúde, o próprio atendimento de saúde é uma diferente de trabalhar de uma forma preventiva do que trabalhar numa forma de assistência, né? Exatamente. Então, Laura, e tu sabe que eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Eu acho que a gente sempre procura, né, ver algo bom no meio das coisas ruins. E se a gente pudesse destacar hoje uma coisa boa da pandemia, foi isso. Chamou atenção para o quanto que a gente é humano e o quanto a gente precisa ter cuidado com esse universo, né, que a gente tem sem dúvida. interno. E tem uma outra questão que é assim, ó, a pandemia, ela desencadeou, né, essa consciência, porque também nós estamos num momento, eu acho que muito cultural, assim, desses últimos anos, de estar refletindo o quanto a gente não se trata, às vezes, como máquina, né, numa engrenagem. E se a gente se cobra um resultado de máquina, a gente nunca vai estar feliz com o nosso resultado, porque a gente não é uma máquina, né? Então a gente tem que também se colocar metas e resultados assim que a gente gostaria de ter nas nossas vidas, que são mais característicos de possibilidades que às vezes vão ser muito boas, outros dias não vão, porque uma máquina que é sempre a mesma coisa, né? O ser humano não, o ser humano ele tem a sua própria, o seu próprio ritmo humano, né? Que não é por uma maquininha de calcular. E a Laura saiu de novo, gente. Ora, bolas.
Hoje a nossa conexão não está tão, assim, tão eficaz quanto a gente gostaria, mas já estamos no horário, 18h44. O nosso cafezinho cultural, então, se encerra com essa dica de filme, uma comédia que trata de uma forma bem humorada, mas mesmo assim ainda dá o recado, que é Toque Toque. No Netflix, divirtam-se no final de semana, que todos tenham um excelente final de semana, e a gente volta na quarta-feira que vem com um cafezinho cultural. Um grande beijo e bom final de semana para todo mundo.